Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos então o último dia da nossa novena em honra de São Sebastião. O nosso tema de hoje é um trecho da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. É quando sou fraco que sou forte. Na primeira leitura que nós acabamos de escutar, do livro de Samuel, Davi entra no desafio de luta com o filisteu, o gigante Golias. É interessante notarmos então a primeira leitura traz para cada um de nós refletirmos essa distinção, entre Davi e Golias. Davi, inexperiente de guerra, sem nada nas mãos, e Golias, um homem grande, um gigante, já conhecedor, experiente em guerra, que vão combater juntos. É muito interessante essa luta entre os dois. A confiança e a força de Davi vem de Deus. É o que a primeira leitura vai hoje apresentar a cada um de nós. Na verdade, o grande combate não é entre Davi e o filisteu, o Golias, o gigante. Na verdade, é entre Deus e os deuses dos filisteus, não é assim? Davi vai então para o combate com a força de Deus, anunciando e testemunhando que Deus se faz presente com o povo de Israel. E Golias vai então com a sua força, com as suas armas, com a sua experiência, junto com os seus deuses. E mostra então que a vitória que Deus traz para o povo de Israel é Ele mesmo que traz. Não são as forças humanas aparentes. Isso vai nos introduzindo então justamente dentro do nosso tema. É quando sou fraco que sou forte. Parece completamente estranho isso. Como também é loucura para muitos a cruz de Jesus, que é sinal de fraqueza, é sinal de derrota para muitos, aparentemente, mas esconde aí a semente, a força de Deus. Então, quem combate a favor do povo de Israel não é Davi. A vitória não vem por ele, vem pelo Senhor que caminha com ele. Este é o grande anúncio que faz então a nossa primeira leitura. E é notável, assim, essa desproporção. Davi não tem nada nas mãos. O gigante Golias tem a espada, tem a sua experiência, e assim a vitória, então, é conquistada não por Davi, mas por Deus. O combate se estabelece, como disse, não entre Davi e Golias, mas entre Deus e os deuses dos filisteus, no qual o Deus de Israel, o único Deus, sai vitorioso. A nossa fé nesse único Deus que aí recebemos, então, esse testemunho que Deus dá a Davi, ao povo de Israel, também a cada um de nós, faz então que nós possamos anunciar que cremos nesse único Deus que é Senhor. Com Ele, nenhum outro Deus ou deuses pode então se comparar, pode combatê-lo. Ele é aquele que dá força à vitória ao seu povo. O Deus de Israel é o verdadeiro Deus, o Senhor. É Ele a força do seu povo para combater contra todos os inimigos e assim saírem vitoriosos. Alguns tempos atrás, nós falávamos muito dessa palavra, vitória, não é? Às vezes nós olhamos, aparentemente, e vamos dizer que vitória é aquela pessoa que conquistou sucesso, reconhecimento. A vitória, na perspectiva da fé, é aquele que se abre à graça de Deus. Aquilo que Paulo vem falar a cada um de nós. É quando abrimos o coração, a vida, a nossa história, para nela Deus habitar. É quando conseguimos olhar para a cruz de Jesus e perceber que na cruz de Jesus a presença
deste Deus se faz presente do Pai. A vitória, então, é conquistada por este Pai que está presente com Jesus, onde Jesus, verdadeiramente humano, na cruz nos apresenta, então, a vida de alguém que deixou Deus fazer parte dela. É muito importante isso que, então, a nossa liturgia de hoje, através da primeira leitura, vem nos apresentar. É preciso abrir a vida, a história, as decisões, para que nela Deus possa habitar. Se nós caminhamos com essa certeza que a nossa vitória é conquistada não pelas nossas forças, não basta para vencermos o inimigo apenas nossa boa vontade, as nossas forças ou as nossas lutas pessoais. É preciso saber que Deus luta conosco e Ele mesmo nos dará a vitória. Mas isso não significa que nós vamos cruzar os braços. Não. Confiantes em Deus, vamos nos colocar como Davi a caminho. Vamos caminhar com aquilo que temos, com o pouco que temos, com a nossa pobreza, com a nossa humildade, mas com a certeza de que na nossa pobreza, na nossa humildade, nas nossas fraquezas, Deus vai ser glorificado. Essa certeza deve, então, animar o nosso coração, fortalecer os nossos passos. Por isso, no nosso salmo de hoje, o povo pede a Deus, então, essa graça, de conduzi-los, que Deus os conduza. O povo coloca em Deus toda a sua confiança. É essa experiência de fé que Deus convida a cada um de nós. É Ele a nossa rocha, onde devemos construir a casa, nos apoiar. Porque senão, qualquer outro lugar onde formos construir a nossa casa, ela não vai se manter firme. Quando falamos de Deus, falamos daquele que Jesus nos apresenta, onde somos chamados a revestir a nossa vida com este Deus que é pura misericórdia, deste Deus que dá gratuitamente, que não pede em troca. Não é assim? É um Deus constantemente que cuida, que ama, que zela, que perdoa, que convida ao perdão não somente a alguns, mas a todos infinitamente. O perdão deve ser estendido não somente àqueles que eu gosto e aprecio, mas a todas as pessoas. Devemos viver uma vida reconciliada, começando a viver o perdão a partir de nós, nos perdoando as nossas faltas, os nossos erros. Como assim Deus nos perdoa e assim aprendendo a perdoar os nossos irmãos. Então, é Deus a nossa rocha, e nos convida então a leitura, a ter um olhar voltado para Deus. Faz o povo então a contemplar no seu Filho Jesus aquele que vem devolver ao sábado o seu verdadeiro sentido. O sábado é então, caríssimos irmãos e irmãs, aquele dia da vida. É o dia que o Senhor fez para nós, assim nós dizemos do domingo, o sétimo dia, o dia que Deus descansou. Muitos estavam ali, em torno de Jesus, e assim o Evangelho, então, ironicamente, vai nos apresentando aqueles que estavam querendo pegar Jesus em alguma emboscada. São muitas vezes aqueles legalistas, presos à lei, às observações exteriores, mas pouco preocupados como anda o coração. Às vezes estamos muito preocupados com fora, com o que as pessoas vão pensar, com aquilo que vão dizer, que vão fazer, mas esquecemos de olhar o coração. Jesus então vem dar ao sábado o verdadeiro sentido, é a celebração da vida, não da morte. E o que acontece com aqueles que estavam atrás de Jesus, querendo pegá-lo numa emboscada? Assim termina o Evangelho dizendo, eles terminam decidindo matar Jesus, ou seja, decidindo eliminá-lo. Quem estava cometendo o grande pecado contra o sábado? Aqueles que decidem, no dia da vida,
então tirar a vida, eliminar aquele que com a sua verdade estava incomodando. Jesus não dá meias voltas, Jesus é direto, né? Jesus fala verdadeiramente. Ele é a palavra da verdade, da vida. Jesus não nos fala para nos agradar. Jesus tem a grande preocupação de falar ao coração a verdade que verdadeiramente vai nos transformar naquilo que Deus nos criou. Somos feitos, então, à sua imagem e semelhança. Então, ironicamente, o Evangelho apresenta estes irmãos que no dia de sábado querem, então, tirar a vida, decidem, então, tirar a vida de Jesus. Jesus nos liberta da escravidão ao nos ensinar que no sétimo dia celebramos a dignidade que nos constitui como filhos e filhas de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Desse modo, Jesus tira então toda a oposição do sábado ao homem. Quantas vezes nós escutamos as pessoas dizerem a cada um de nós: olha, muitas vezes a religião, a fé, está nos tirando a vida, a possibilidade de nos divertir, de curtir a vida. No domingo eu tenho que ir à missa, podia estar saindo com os amigos, mas o dia do domingo, o sétimo dia, o dia que Deus descansou, é o dia que nós contemplamos a vida e a dignidade que nos constitui enquanto pessoas, enquanto filhos e filhas de Deus. Aprendemos no domingo a olhar para a semana e entender: o trabalho é para nós e não nós para o trabalho. Trabalhamos para crescer, para sobreviver, para sustentar a nossa família, mas não somos escravos do trabalho. Não somos escravos do estudo, mas nós somos, assim, tendo todas essas coisas para nós, para que, sabendo então vivê-las, possamos então entender qual a dignidade no qual nós somos revestidos. Todo homem, toda mulher é chamado, vocacionado a plasmar sua vida, gestos e atitudes, à imagem do Criador. Jesus é este modelo, olhar para Jesus. Santo Antônio dizia que, olhando para a cruz, nós vemos como um espelho. Olhamos então a cruz de Jesus e vemos a dignidade no qual Deus nos constituiu, de filhos. Fitar os olhos em Jesus é descobrir a grandeza no qual cada um de nós está revestido. É fundamental, então, para compreender esta verdade, para entendermos aquilo que Paulo nos testemunha. É quando sou fraco que sou forte. Esta palavra, no tempo de hoje, precisa cada vez mais ser esclarecida. De que fraqueza está falando Paulo? Porque não é a mesma que nós compreendemos, não é assim? Como dizia no início da homilia, quantas vezes a nossa compreensão de uma pessoa bem-sucedida está nos sucessos, não é assim? E quanto a pessoa pode ganhar, quanto a pessoa é reconhecida, ou quantos seguidores ela tem no Instagram, lá no seu Facebook, quantos amigos. E, na verdade, não é nada disso. A grande vitória que então Paulo nos testemunha vem da graça de não confiar em si, mas confiar no próprio Deus que caminha com ele. Da onde vem a força de Paulo? É de Deus. Frei, mas dizer isso parece ser tão simples. É simples, mas é trabalhoso. Porque a todo momento nós nos colocamos na frente de Deus. A todo momento nós queremos dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Queremos dizer para Deus: desse jeito que eu quero, dessa forma, dessa maneira. Crer em Deus não tira a nossa autonomia, muito pelo contrário. Paulo tinha uma grande autonomia para evangelizar, para andar, para ir para os lugares, para exortar, chamar a atenção do povo, mas ele sabia que só era possível porque ele tinha colocado sobre Deus a sua confiança, a sua força.
Paulo experimenta então como que um espinho na carne. Nós não sabemos o que é, o texto não nos fala. Qual é o espinho que estava na carne de Paulo? Não sabemos, não é nos dito o texto. Podemos perguntar, qual é o espinho na carne que temos cada um de nós? E qual é a resposta que Paulo tem de Deus? Basta a minha graça. Deus não tira as dificuldades. Paulo pede, olha, está tão difícil, tira de mim as dificuldades, tira essa cruz. E Deus, basta a minha graça. Essa é a resposta da nossa fé cristã. Para seguir a Jesus, para então entendermos quem é o Pai, como Deus ama, somente amando como Jesus Cristo. Somente perseverando. Como se dá essa perseverança? Pela fé neste Deus. Não caminhamos sozinhos. Mas Deus lhes responde, então, como disse, basta, então, a minha graça. Deus não tira os desafios e nem as tentações, mas nos convida, então, a nos abrirmos à sua graça e nela confiar. Para isso é fundamental a humildade e a capacidade de reconhecer o quanto precisamos da graça para dar testemunho da força de Deus em nós. Nós que somos batizados e assim também evangelizadores, o que nós queremos anunciar não é a nós mesmos, mas é a força de Deus em nós. E para isso é preciso que eu diminua e Ele cresça. É preciso reconhecer que é na fraqueza que a força de Deus se manifesta. Então, nada de desanimar nas dificuldades, nada de parar nas dificuldades, querer olhar para trás e ficar insistindo naquilo que não deu certo. Então é confiar e seguir. Somos frágeis, pecadores, erramos, mas maior do que tudo isso é a graça de Deus. Por isso, confiar é continuar caminhando. Não desista, siga em frente, continue insistindo no amor, mesmo que tudo diga o contrário. Porque é mais fácil, talvez, ser egoísta, é mais fácil pensar só em si mesmo, é mais fácil não ter compromisso, é mais fácil não ter responsabilidade, mas é muito mais enriquecedor e muito mais vitorioso confiar em Deus e deixar que a sua graça transpareça em nossa vida. Uma pergunta que nós devemos fazer: será que a nossa vida ela se torna, então, essa transparência da graça de Deus? Será que nós damos testemunho de que é a força de Deus que conduz a nossa vida, que impulsiona a nossa caminhada? Paulo, então, precisa pedir ao Pai a graça para carregar a cruz e por meio dela testemunhar. Todo bem procede de Deus. São Francisco de Assis tem uma pequena história, um texto, chamado da Perfeita Alegria, onde São Francisco fala que a verdadeira alegria, essa perfeita alegria, não vem dos dons que Deus nos dá. Deus concede muitos dons, dom de falar, o dom de curar, tantos dons que Deus nos concede. Aí Francisco vai dizendo, contando ao seu companheiro de caminhada, Frei Leão, isso não é a perfeita alegria. E assim vai. E uma hora Frei Leão pergunta: Frei Francisco, qual é a perfeita alegria? E Francisco vai dizer: se um dia batermos a porta do nosso convento com muita chuva, muito frio, e não nos receberem, não nos reconhecerem, e se a gente insistir de novo e eles nos baterem, nos maltratarem, nos expulsarem de lá, se mesmo assim não perdermos a paz, isto é a perfeita alegria. Francisco nos ensina então nessa pequena história que de todas as coisas boas, de todos os dons, de nada podemos nos gloriar. Só podemos nos gloriar de uma coisa: a decisão
de seguir a Jesus, porque essa depende de mim e depende de você. Ele constantemente derrama o seu convite sobre nós. É aí que entra então o tema de hoje. É quando sou fraco que sou forte. É quando sei que não posso levar adiante esta missão sozinho, é que eu me abro então à graça de Deus. Eu quero te seguir, Senhor, mas com a tua presença, do meu lado, com a tua graça, e deixar que ela se faça presente na nossa vida. E Francisco, então, entende que esse seguimento de Jesus, ele pedia a todos os seus frades, se chamem menores. Aqueles que, como Jesus, fazem da vida um serviço. Mas esse carisma não é de Francisco e nem dos franciscanos, é da igreja. Todos nós somos chamados a ser menores, servidores, aqueles que se tornam então pontes, canais da graça para que a bênção de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus alcancem todas as pessoas. Às vezes queremos a graça de Deus apenas para nós, para as nossas necessidades, mas devemos, por vocação, sermos, como então nos ensina São Francisco, portadores da graça. Ponte, onde essa bênção de Deus passe através das pessoas. Isso é seguir Jesus Cristo, isso é experimentar que é na nossa fraqueza que Deus então é glorificado. A força de Paulo, a força da igreja, vem justamente da confiança que nós estabelecemos neste único Deus. E é um Deus silencioso, não é? É um Deus que cuida, ama, que não põe cartaz, que não põe anúncio, mas está todos os dias cuidando de cada um de nós. Então que nós possamos, caríssimos irmãos e irmãs, celebrando esses 9 dias da novena, amanhã a festa de São Sebastião, pedirmos a Deus a coragem e a ousadia de sermos portadores dessa graça. Que a nossa vida como decisão, como São Sebastião, possa transparecer a força de Deus em nós. E isso eu digo, é trabalho, não é fácil. É trabalho todos os dias, que a gente tem que começar a levar muito a sério. Talvez no final do dia só conseguimos 10%, mas que a gente não desista, continue, porque é Deus que nos conduz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.